Eu tinha 17 anos quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Minha avó, que eu mal conhecia, havia me deixado 600 hectares de terra fértil em Minas Gerais. Pela primeira vez desde que perdi meus pais, eu teria um lugar para chamar de meu, mas 3 semanas depois, outra ligação destruiu tudo. Um primo que eu nunca tinha ouvido falar tomou a fazenda usando documentos falsos e eu estava presa em um orfanato sem dinheiro e sem poder fazer nada. Pelo menos era isso que todo mundo pensava, mas eles não conheciam Dona Hortência Monteiro e definitivamente não conheciam a neta dela. Esta é a história de como recuperei minha herança, desmascarei um impostor e descobri que pertencer a algum lugar vale qualquer luta. Antes de continuarmos, me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você gosta de histórias reais sobre pessoas que se recusam a desistir, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal agora, porque essa jornada está só começando. Agora vamos para a nossa história. Era uma quinta-feira chuvosa de março, quando a vida que eu conhecia simplesmente deixou de existir. Eu estava no refeitório do Lar Esperança do Amanhã, fingindo fazer o dever de matemática, enquanto na verdade desenhava nas margens do caderno, quando Mara Quintana apareceu na porta com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer em 9 anos vivendo ali. Algo importante estava para acontecer. "Letícia, você pode vir comigo por um momento?" Ela disse, e seu tom era suave demais, cuidadoso demais. Mara tinha sido minha educadora desde que cheguei ali aos 8 anos, depois que meus pais morreram afogados, quando o barco deles virou no Rio Grande durante uma tempestade. Ela me conhecia melhor do que qualquer pessoa viva, e eu sabia distinguir suas diferentes vozes. Aquela era a voz de notícias sérias. Segui Mara pelo corredor estreito até a sala administrativa, tentando ignorar o frio que começava a se formar no meu estômago. As paredes descascadas do orfanato pareciam mais opressivas que o normal naquela tarde, e o cheiro de comida requentada, misturado com desinfetante, fazia meu estômago revirar. Quantas vezes tinha andado por aquele corredor nos últimos 9 anos? Quantas vezes tinha sentado naquela mesma cadeira de plástico verde na sala da coordenação, esperando por notícias que nunca eram boas? Mas dessa vez era diferente. Na mesa havia um envelope grosso com o brasão dourado de um escritório de advocacia estampado no canto superior. Mara se sentou ao meu lado e segurou minha mão. "Letícia, há 3 meses, sua avó faleceu. Dona Hortência Monteiro. Sinto muito que você esteja sabendo só agora. Houve uma demora no processo de localização dos herdeiros. Minha avó, a mulher que eu tinha visto apenas uma vez na vida, no funeral dos meus pais. Lembro vagamente dela, uma senhora alta de cabelos brancos presos num coque apertado, vestindo um terno preto impecável em pleno calor de fevereiro. Ela tinha se aproximado de mim depois da cerimônia, ajoelhado para ficar na minha altura e segurado meu rosto com mãos ásperas que cheiravam a terra e café. "Você tem os olhos do seu pai", ela havia dito, e sua voz era rouca de tanto chorar. "Ele foi meu filho, mesmo que a gente tenha se afastado. E você é minha neta, Letícia. Não esqueça disso." Depois daquele dia, nada. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma carta de aniversário. Eu tinha criado uma casca protetora ao redor daquela lembrança, transformando aquela mulher em mais uma figura distante do meu passado, alguém que tinha me abandonado assim como todos os outros. Mara empurrou o envelope na minha direção. "Mas há algo que você precisa saber. Sua avó deixou algo para você. Uma herança." Minha mão tremeu quando peguei os documentos. As palavras nadavam na minha frente enquanto eu tentava processar o que estava lendo. Fazenda Três Palmeiras, 600 hectares. Uberaba, Minas Gerais. Café Arábica Premium. Estrutura de agroturismo.
casa-sede construída em 1942. E no final, em letras grandes e oficiais, única e legítima herdeira, Letícia Monteiro Silva. Também há um fundo fiduciário, Mara continuou, apontando para outro documento. R$ 70.000 reservados especificamente para sua educação e estabelecimento inicial. Sua avó fez esses arranjos há 2 anos, quando descobriu que estava doente. 2 anos. Ela tinha pensado em mim, planejado meu futuro, mesmo estando distante. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Durante 9 anos, eu tinha vivido com a certeza de que estava sozinha no mundo, de que quando completasse 18 anos e saísse do orfanato, seria apenas mais uma estatística, mais uma jovem do sistema tentando sobreviver sem rede de apoio. Você vai ter uma casa, Letícia, Mara disse, e pela primeira vez em anos vi lágrimas nos olhos dela também. Uma casa de verdade, um lugar que é seu. Naquela noite, deitada na minha cama estreita no quarto que dividia com outras 3 meninas, segurei os papéis contra o peito e deixei minha imaginação voar. 600 hectares. Eu nem conseguia visualizar direito o que isso significava. Tinha pesquisado no celular velho que o orfanato nos deixava usar 1 hora por dia. Era uma área equivalente a mais de 800 campos de futebol. Terra fértil, plantações de café, uma casa com mais de 80 anos de história. Pela primeira vez desde os 8 anos de idade, senti algo que tinha esquecido que existia. Esperança. Não aquela esperança vaga de que as coisas talvez melhorassem um dia, mas uma esperança concreta, tangível, com endereço e escritura. Em 4 meses, eu completaria 18 anos. Em 4 meses, poderia sair do Lar Esperança e ir direto para minha própria fazenda. Minha fazenda. Comecei a pesquisar tudo sobre Uberaba, sobre café arábica, sobre administração rural. À noite, quando as outras meninas dormiam, eu ficava com a lanterna do celular lendo artigos sobre cooperativas de café, sobre turismo rural, sobre tudo que pudesse me preparar. Mara me conectou com o advogado responsável pelo inventário, Dr. Sebastião Amaral. Um homem de voz grave e jeito formal, que parecia genuinamente satisfeito que os desejos de Dona Hortência seriam cumpridos. Sua avó foi muito clara em suas instruções. Dr. Sebastião me disse durante nossa primeira ligação. Ela queria que você tivesse a oportunidade que seu pai teve, mas que ela achava que ele tinha desperdiçado. Ela nunca superou a mágoa de ele ter deixado a fazenda para virar engenheiro na capital. Mas ela me disse textualmente: Letícia vai entender o valor da terra. Ela precisa de raízes, e as 3 palmeiras serão essas raízes. As palavras do advogado me encheram de uma responsabilidade que era, ao mesmo tempo, assustadora e emocionante. Dona Hortência tinha apostado em mim, uma neta que mal conhecia. Ela tinha visto algo em mim naquele único encontro, ou talvez tivesse apenas esperança. De qualquer forma, eu estava determinada a não decepcioná-la. 3 semanas depois da notícia da herança, eu estava na aula de português, quando fui chamada novamente à sala administrativa. Dessa vez, o rosto de Mara estava pálido, e havia outra pessoa na sala, Dr. Sebastião em pessoa, com sua pasta de couro surrada e uma expressão que fez meu coração disparar. Letícia, sente-se, ele disse, e seu tom era completamente diferente da conversa animada que tínhamos tido por telefone. Temos uma situação grave. Acontece que eu não era a única pessoa reivindicando a fazenda. Um homem chamado Vinícius Monteiro tinha aparecido em Uberaba 3 dias depois da morte de Dona Hortência, apresentando documentos que o identificavam como neto adotivo informal dela. Ele alegava que seu pai
irmão do meu pai, tinha sido acolhido por Dona Hortência nos últimos anos de vida dela e que ela havia prometido a fazenda para ele antes de falecer. Isso é mentira, eu disse imediatamente. Meu pai era filho único, nunca ouvi falar de nenhum irmão. Tecnicamente, seu avô teve um caso extraconjugal há muitos anos, Dr. Sebastião explicou, claramente desconfortável. O meio-irmão do seu pai, Ronaldo Monteiro, nunca foi reconhecido oficialmente pela família, mas Vinícius é filho dele. E ele tem documentos, Letícia, cartas supostamente escritas por sua avó. Um testamento manuscrito que contradiz o testamento oficial. Fotografias dele na fazenda com Dona Hortência. Como ele pode ter fotografias se ela nunca o recebeu? Mara perguntou, sua voz afiada de indignação. Ele diz que as visitas eram secretas, que sua avó não queria que a cidade soubesse porque tinha vergonha de como a família tinha tratado o irmão do pai de Letícia. O problema é que Vinícius já está morando na fazenda. Ele se mudou para lá, alegando que Dona Hortência lhe deu permissão antes de morrer. Senti o chão se abrir sob meus pés. Mas o testamento oficial, o que a senhora deixou registrado em cartório, ele não vale mais? Vale, mas contestações de herança podem levar anos para serem resolvidas, especialmente quando há alegação de reconciliação familiar e testamentos conflitantes. E Vinícius contratou um advogado muito competente de Belo Horizonte. Eles estão argumentando que você, como menor de idade institucionalizada, não tem capacidade imediata de assumir a propriedade de qualquer forma e que a fazenda precisa de gestão ativa para não se deteriorar. Então ele vai ficar lá? Eu perguntei, minha voz saindo mais fina do que pretendia. Ele vai ficar na minha fazenda até eu completar 18 anos e ainda assim talvez eu nunca consiga tirá-lo de lá? Dr. Sebastião trocou um olhar com Mara antes de responder. Letícia, preciso ser honesto com você. Vinícius Monteiro não está apenas morando na fazenda. Ele demitiu todos os funcionários antigos, contratou gente nova e está administrando a propriedade como se fosse dele. Legalmente, minhas mãos estão atadas até conseguirmos provar que os documentos dele são falsos. E isso requer investigação, perícia, recursos que francamente vão muito além do que o fundo fiduciário pode cobrir. Então, eu perdi, eu disse, e não era uma pergunta. Era a constatação de uma verdade amarga que eu já conhecia muito bem. Pessoas como eu não ganhavam. Pessoas como eu não tinham finais felizes. Eu tinha sido idiota de acreditar que seria diferente dessa vez. Você não perdeu ainda, Mara disse firmemente, segurando minha mão com força. Mas vai ser uma luta, Letícia. Uma luta longa e difícil. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu chorei até não ter mais lágrimas. A esperança tinha durado exatas 3 semanas e agora estava morta novamente. Um primo que eu nunca tinha visto, que provavelmente nunca tinha passado um único dia da vida pensando em mim, tinha simplesmente pegado o que era meu, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Mas então, 2 dias depois, meu celular tocou com um número desconhecido de Minas Gerais. Atendi com hesitação. Letícia Monteiro? Uma voz feminina perguntou, carregada e rouca, como se a pessoa estivesse segurando o choro. Sim, sou eu. Meu nome é Cida, Aparecida Bernardes. Eu trabalhei 30 anos para sua avó na fazenda Três Palmeiras. Houve uma pausa longa. Esse homem que está aí, esse Vinícius, ele não é quem diz ser. E sua avó deixou algo para você que ele nunca vai encontrar. Mas você precisa vir até aqui. Precisa lutar pelo que é seu, menina. Porque se não lutar, ele vai roubar não só a terra, mas a memória da sua avó também. Meu coração disparou. Como eu sei que posso confiar em você? Você não sabe, Cida respondeu simplesmente. Mas eu fui demitida pelo Vinícius no segundo dia que ele chegou aqui. Me jogou para fora depois de 30 anos de serviço sem nenhum obrigado.
E eu conhecia Dona Hortência melhor do que ninguém nesse mundo. Ela me falou de você, Letícia. Nos últimos meses de vida, era só de você que ela falava. De como você era forte, como tinha sobrevivido a tanta coisa sozinha. Ela disse que você era exatamente como ela era na sua idade, uma lutadora. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Mara estava na porta do quarto observando. Era sobre a fazenda? Ela perguntou. Acenei com a cabeça. Alguém que conhecia minha avó? Ela diz que Vinícius é um impostor e que tem como provar. Mara entrou no quarto e fechou a porta, sentando-se na borda da minha cama. Letícia, preciso te dizer algo e você não vai gostar. Mas eu conheço você há 9 anos e sei quando você está prestes a fazer algo arriscado. Por favor, não vá para Minas Gerais sozinha. Você é menor de idade, está sob responsabilidade do Estado, e se algo acontecer com você lá... Eu vou, Mara. Eu interrompi, e minha própria voz me surpreendeu pela firmeza. Eu tenho que ir. Se eu não lutar por isso agora, nunca vou ter outra chance. Quando eu completar 18 anos, pode ser tarde demais. Ele pode ter vendido tudo, destruído evidências, consolidado a fraude dele. Você não tem dinheiro para a passagem, não tem autorização para viajar, não tem onde ficar lá. Eu vou dar um jeito, eu disse, e era verdade. Eu tinha passado 9 anos dando um jeito, sobrevivendo num sistema que não foi feito para crianças ganharem. Eu sabia como me virar. Mara me olhou por um longo momento e vi algo mudando em seus olhos. Uma decisão sendo tomada. Eu sempre soube que esse dia chegaria, ela disse baixinho. O dia em que você precisaria ir além do que eu posso proteger. Estou há 6 meses da aposentadoria, Letícia. 6 meses de finalmente poder descansar. Mas você sabe o que eu queria fazer quando me aposentasse? Balancei a cabeça. Abrir um projeto social na zona rural. Ensinar jovens que saíram do sistema a trabalhar com agricultura. Dar a eles uma chance de recomeço longe da cidade. Sua voz ficou embargada. Sempre foi um sonho impossível, porque eu nunca teria terra, nunca teria estrutura. Mas se você recuperar essa fazenda, Letícia, talvez a gente possa transformar o sonho da sua avó e o meu num só. Ela pegou a bolsa e tirou um envelope. Aqui está dinheiro para a passagem de ônibus e 3 diárias num hotel simples em Uberaba. É tudo que posso fazer sem levantar suspeitas na coordenação. Você vai me ligar todos os dias, 2 vezes por dia. E na segunda-feira, quando perceberem que você não está aqui, eu vou dizer que você fugiu e que estou tentando te localizar. Me dá pelo menos 4 dias antes de precisar informar oficialmente. 4 dias para você descobrir a verdade e voltar com provas. Abracei Mara com força, sentindo o cheiro de lavanda do perfume barato que ela sempre usava, gravando aquele momento na memória. Ela estava arriscando tudo por mim. Depois de 9 anos me protegendo, me ensinando, me segurando quando eu quebrava, ela estava me dando asas para voar direto para uma tempestade. Traga a verdade de volta, Letícia. Ela sussurrou no meu ouvido. Traga a verdade sobre quem sua avó realmente era e o que ela queria para você. E então, não importa o que aconteça, você vai saber que lutou. 2 noites depois, subi num ônibus para Uberaba com uma mochila contendo 3 mudas de roupa, os documentos da herança e um coração cheio de medo e determinação. Enquanto as luzes de Ribeirão Preto desapareciam pela janela, pensei na mulher que tinha me deixado 600 hectares de terra sem nunca ter me conhecido de verdade. Pensei no homem que tinha tomado isso de mim antes mesmo que eu pudesse segurar. E pensei na garota de 17 anos que estava prestes a descobrir do que era capaz, quando não tinha mais nada a perder. A estrada à frente estava escura. Mas pela primeira vez em 9 anos, eu estava escolhendo o meu próprio caminho. E não importava quão impossível parecesse, eu ia chegar até o fim dele. A viagem de ônibus durou 7 horas que pareceram uma eternidade.
Cada quilômetro me afastava da única vida que eu conhecia e me aproximava de um futuro completamente incerto. Cheguei em Uberaba às 6 da manhã de uma sexta-feira, com o sol nascendo sobre uma cidade que parecia ter parado no tempo. Ruas largas, casarões antigos e um ritmo que era completamente diferente da agitação de Ribeirão Preto. O hotel que Mara tinha indicado era simples, mas limpo. Um prédio de 2 andares perto da rodoviária, com um letreiro desbotado que dizia Pousada Portal de Minas. A recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos pendurados numa corrente, me olhou com desconfiança quando pedi um quarto. "Você tem 18 anos?" ela perguntou, e eu senti o primeiro obstáculo se erguer à minha frente. "Vou fazer 18 em 4 meses", respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. "Estou aqui resolvendo questões de família. Herança." A palavra herança fez algo interessante com a expressão dela. A desconfiança deu lugar a uma curiosidade respeitosa, como se aquela palavra carregasse um peso especial numa cidade pequena. "Questões de herança são complicadas por aqui", ela disse, entregando-me a chave. "Especialmente quando envolve terra. Seu quarto é o 203, segundo andar. Café da manhã das 7 às 9. Subi para o quarto, deixei minha mochila sobre a cama estreita e liguei para Mara, confirmando que tinha chegado bem. Depois disso, fiquei sentada na beirada da cama, olhando pela janela para a cidade acordando e me perguntando se eu tinha cometido o maior erro da minha vida. Às 9 horas, meu celular tocou. Era Cida. "Você chegou?" A voz dela soava ansiosa. "Cheguei. Estou na pousada Portal de Minas. Não saia daí. Eu vou até você em meia hora. E Letícia, é melhor a gente não ser vista juntas na rua. Uberaba é pequena e Vinícius tem olhos em todo lugar." 35 minutos depois, bateram na porta do meu quarto. Abri e me vi diante de uma mulher baixa e rechonchuda, de cerca de 60 anos, com cabelos curtos, tingidos de um tom alaranjado vibrante, e olhos castanhos que pareciam ter chorado recentemente. Ela entrou rápido, olhou para os 2 lados do corredor antes de fechar a porta e então me abraçou com uma força surpreendente. "Você é igualzinha a ele", ela disse, afastando-se para me olhar direito. "Seu pai." Mesmos olhos, mesmo jeito de franzir a testa. Dona Hortência sempre dizia que você tinha a teimosia dos Monteiro correndo nas veias. Cida se sentou na única cadeira do quarto, enquanto eu me sentava na cama. E durante a hora seguinte, ela me contou tudo. Vinícius tinha aparecido 3 dias após o funeral de Dona Hortência, dirigindo um carro importado e vestindo roupas caras que contrastavam com a história de pobreza que ele contava. Ele se apresentou como neto da falecida, filho de Ronaldo Monteiro, o meio-irmão que nunca tinha sido reconhecido oficialmente. Dona Hortência nunca mencionou esse Ronaldo. Cida disse com ênfase. "Eu trabalhei 30 anos naquela casa. Conhecia cada canto, cada história, cada segredo. Se ela tivesse tido qualquer contato com um suposto neto perdido, eu saberia. Mas ele tem documentos", eu disse. "Cartas, fotografias, forjados, todos eles." Cida abriu uma sacola que tinha trazido consigo. "Eu trouxe algumas coisas que consegui pegar antes de ser expulsa da fazenda. Olha aqui." Ela espalhou sobre a cama uma coleção de fotografias antigas. Dona Hortência em diferentes fases da vida, sempre com aquela postura ereta e olhar firme. Em algumas fotos havia outras pessoas, trabalhadores da fazenda, vizinhos, uma ou outra visita. Cida apontou para cada uma. "Essas são as pessoas que sua avó permitia entrar na vida dela. Ela não era de fazer amizades fáceis, mas quando confiava em alguém, era para sempre. Vê esse homem aqui? Seu Joaquim foi caseiro por 22 anos. Essa mulher é Dona Marlene, da fazenda vizinha. E aqui, olha aqui." Ela pegou uma foto específica,
tirada aparentemente uns 5 anos atrás. Dona Hortência estava sentada na varanda da casa, e ao lado dela, em pé, estava um homem alto de cabelos grisalhos. Esse é Padre Antônio, da igreja de Santa Teresinha. Sua avó não era religiosa, mas o padre ia lá todo mês tomar café com ela e conversar. Ele conhecia tudo sobre a vida dela, todos os arrependimentos, todas as mágoas. Se ela tivesse se reconciliado com algum neto perdido, ele saberia. Você conversou com ele? Fui lá ontem. Cida baixou a voz. Padre Antônio disse que nos últimos 2 anos de vida, Dona Hortência só falava de 2 coisas: o café da fazenda e você. Ela mostrava fotos suas que tinha conseguido não sei como. Falava dos seus boletins escolares que alguém mandava para ela. Ela estava obcecada com a ideia de deixar tudo certo para quando você completasse 18 anos. Então por que ela nunca entrou em contato comigo diretamente? Orgulho, Cida respondeu simplesmente. Orgulho e culpa. Ela se arrependeu de ter cortado relações com seu pai, mas já era tarde demais quando ele morreu. Achava que você a odiaria por ter abandonado vocês. Mas me escuta bem, menina. Não existe uma única carta, uma única foto, um único documento naquela fazenda que mencione esse Vinícius. Eu guardava tudo para Dona Hortência. Organizava os papéis dela, arquivava correspondências. Se ele tivesse visitado, se ela tivesse escrito para ele, eu saberia. Mas então como ele tem essas provas? De onde vieram? Do computador e de uma impressora boa, Cida disse com amargura. E de alguém que sabia fazer falsificação direito. As cartas que ele mostrou para o advogado de Belo Horizonte não são escritas à mão, são impressas com uma fonte que imita caligrafia. As fotos dele com sua avó são montagens, tenho certeza, mas provar isso precisa de perícia técnica que custa dinheiro. Senti a raiva crescendo no meu peito. Como alguém podia ser tão cruel? Roubar não apenas uma propriedade, mas a memória de uma pessoa morta? Tem mais, Cida continuou. Sua avó mantinha um diário. Não um diário comum de adolescente, mas um caderno de fazenda. Ela anotava tudo, decisões sobre plantio, problemas com trabalhadores, conversas importantes, pensamentos sobre a vida. Eram mais de 40 cadernos acumulados ao longo de 60 anos. Eu vi Vinícius queimando eles na primeira semana que chegou. Disse que era lixo velho. Ele queimou? Minha voz saiu num sussurro horrorizado. Tentou queimar todos. Mas eu tinha fotografado páginas de alguns cadernos ao longo dos anos. Cida pegou o celular dela, um modelo antigo, mas funcional. Sua avó tinha receitas de família escritas nesses diários, e eu queria preservar. Então, toda vez que ela escrevia uma receita nova, eu tirava foto. Acabei tendo fotos de umas 200 páginas espalhadas pelos últimos 10 anos. Ela me mostrou a galeria do celular. Páginas e páginas manuscritas com a letra firme e inclinada de Dona Hortência. Receitas, sim, mas também reflexões, anotações sobre o café e, em algumas páginas mais recentes, meu nome. 15 de abril, ela leu uma entrada. Hoje faz 9 anos que Letícia está no orfanato. 9 anos que não tenho coragem de aparecer lá e dizer que existe alguém da família dela ainda viva. Como explicar que fui covarde demais para perdoar meu filho antes que fosse tarde? Como dizer a ela que cada dia que passa sem trazer ela para casa me corrói por dentro? Mas em 3 anos ela completa 18 anos. Em 3 anos posso deixar tudo pronto para ela sem precisar enfrentar meus próprios fracassos. As lágrimas correram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Ela tinha pensado em mim. Todos aqueles anos ela tinha carregado a culpa e o amor em silêncio. Tem mais, Cida disse suavemente. 22 de agosto, 2 meses antes dela falecer. Hoje atualizei o testamento com o Dr. Sebastião. Tudo está garantido para Letícia. A fazenda, o dinheiro, as instruções. Se eu morrer amanhã, ela terá um futuro.
Talvez não seja o mesmo que ter tido uma avó presente, mas é o que posso dar agora. E então está escrito aqui em letras maiúsculas: nenhum outro herdeiro existe. Nenhum outro herdeiro merece isso. Só Letícia. Isso, eu disse, segurando o celular dela. Isso é prova. Podemos mostrar isso para o juiz. Podemos tentar, Cida concordou. Mas vai ser minha palavra contra a dele, e ele tem advogados caros. Precisamos de mais. Precisamos de testemunhas, de documentos, de algo incontestável. Então vamos conseguir, eu disse, e senti determinação substituindo o medo. Me leva até a fazenda, quero ver o lugar, quero ver ele. Cida hesitou. Letícia, pode ser perigoso. Vinícius não é violento, mas os seguranças que ele contratou são. Eu não vou entrar, só quero ver. Preciso ver com meus próprios olhos. 40 minutos depois, estávamos num carro velho que Cida tinha pedido emprestado de uma sobrinha, seguindo por uma estrada de terra que cortava plantações de café até onde a vista alcançava. E então, no topo de uma colina suave, vi a fazenda Três Palmeiras pela primeira vez. A casa era exatamente como nas fotos que Dr. Sebastião tinha me enviado. Uma construção de 2 andares com paredes brancas e telhado de barro, varanda ampla com colunas de madeira e 3 palmeiras imperiais na frente que davam nome à propriedade. Ao redor, o mar verde das plantações de café se estendia em ondas ordenadas, intercalado por algumas construções menores, o que parecia ser um galpão de processamento, uma casa menor para funcionários, estábulos. Era o lugar mais bonito que eu já tinha visto na vida, e alguém tinha roubado isso de mim. Cida estacionou o carro a uma distância segura, mas mesmo dali podíamos ver movimento. Homens trabalhando nas plantações, um trator se movendo entre as fileiras. E na varanda da casa, uma figura masculina sentada numa cadeira de balanço, bebendo algo num copo alto. É ele, Cida disse. Vinícius. Mesmo à distância, consegui distinguir alguns detalhes. Cabelos escuros, óculos de sol, roupa casual, mas claramente cara. Ele estava completamente à vontade, como se aquele lugar tivesse sido dele a vida toda. Algo dentro de mim simplesmente estourou. Antes que Cida pudesse me impedir, saí do carro e comecei a caminhar em direção à casa. Ouvi Cida me chamando, mas não parei. Passei pelo portão de entrada, subi o caminho de pedras que levava à varanda. O homem na cadeira de balanço se levantou, tirando os óculos escuros. De perto, ele era mais velho do que eu esperava, com fios brancos já aparecendo nas têmporas, rugas ao redor dos olhos. Mas seu rosto tinha uma expressão de quem estava acostumado a conseguir o que queria. "Posso ajudar?" ele disse, e seu tom era educado, mas frio. "Meu nome é Letícia Monteiro Silva", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que imaginava. "Sou neta de Dona Hortência Monteiro, e você está na minha fazenda." Algo mudou em seu rosto. Um lampejo de irritação, rapidamente mascarado por um sorriso condescendente. Ah, a famosa Letícia! Ele desceu os degraus da varanda, parando a poucos metros de mim. Vinícius Monteiro, seu primo, ou melhor, meio-primo, tecnicamente falando. Sinto muito pela confusão, mas essa fazenda não é sua, é minha. Você é um mentiroso e um ladrão, eu disse, sentindo Cida se aproximar atrás de mim. Minha avó nunca te conheceu. Você forjou documentos, inventou uma história e roubou o que ela deixou para mim. Vinícius deu uma risada curta, sem humor. Menina, você tem 17 anos e mora num orfanato. Você não tem a menor ideia de como o mundo funciona. Dona Hortência teve compaixão de mim nos últimos anos de vida. Me trouxe para cá, me ensinou sobre a fazenda. Tenho cartas dela, fotos, testemunhos. Tenho provas. Provas falsas. Prove, ele disse, e seu tom foi de desafio puro. Prove que são falsas. Ah... Espera, você não pode, porque é uma criança sem recursos, sem advogado de verdade, sem nada.
Enquanto isso, eu estou aqui, legalmente protegido, administrando essa propriedade do jeito que deveria ser administrada. 2 homens grandes começaram a se aproximar de um dos galpões, claramente alertados pela discussão. Seguranças. Você precisa sair agora, Vinícius disse, seu tom endurecendo. Está invadindo propriedade privada. Não me force a chamar a polícia. Essa propriedade é minha, eu disse novamente, mas já estava recuando. Os seguranças estavam muito perto. Não é e nunca vai ser, Vinícius respondeu. Mas olha, vou te fazer um favor porque, afinal, somos família. Quando o juiz finalmente decidir em meu favor, e ele vai decidir, eu posso te oferecer um emprego aqui, na cozinha talvez. Cida pode te ensinar. Assim você não fica completamente desamparada quando sair do orfanato. A condescendência em sua voz, a crueldade calculada de oferecer-me um emprego na minha própria fazenda, foi demais. Dei um passo em direção a ele, mas Cida me segurou. Vamos, Letícia, ela disse baixo. Não é assim que vamos vencer. Deixei Cida me guiar de volta ao carro, mas não antes de olhar Vinícius nos olhos uma última vez. Você vai se arrepender disso, eu disse. Eu vou provar quem você realmente é, e você vai pagar por cada mentira. Ele apenas sorriu, acenando para mim como se estivesse despedindo uma criança birrenta. Boa sorte com isso, criança. No caminho de volta para a cidade, minhas mãos tremiam de raiva e adrenalina. Cida dirigia em silêncio, deixando-me processar. Ele é tão confiante, eu finalmente disse, tão certo de que vai ganhar. Porque até agora ele vem ganhando, Cida respondeu. Mas gente muito confiante comete erros, Letícia. Eles relaxam, deixam a guarda baixar. Temos que ser mais espertas que ele. Como? Cida pensou por um momento. Padre Antônio. Os funcionários antigos que foram demitidos. As pessoas na cidade que conheciam sua avó de verdade. Vamos montar um dossiê tão completo que nem o melhor advogado de Belo Horizonte vai conseguir contestar. E vamos descobrir de onde esse Vinícius realmente veio, porque homens como ele sempre deixam rastros. Voltei para o hotel naquela tarde com uma missão clara. Liguei para Mara, contei tudo e ela me conectou com uma antiga colega que trabalhava como assistente social em Belo Horizonte e tinha acesso a registros públicos. Liguei para Dr. Sebastião e pedi que ele iniciasse um pedido formal de perícia nos documentos apresentados por Vinícius. E então, quando o sol começou a se pôr sobre Uberaba, sentei na cama do hotel com o notebook velho que Mara tinha me emprestado. E comecei a pesquisar. Vinícius Monteiro, Ronaldo Monteiro, falsificação de documentos, fraude de herança. Eu tinha 4 dias antes de precisar voltar para Ribeirão Preto. 4 dias para encontrar a verdade. E eu ia usar cada segundo deles. O sábado começou antes do amanhecer. Eu tinha dormido mal, sonhando com Vinícius, sentado na varanda que deveria ser minha. E acordei com uma determinação que queimava no peito. Cida me buscou às 7 da manhã, trazendo café quentinho numa garrafa térmica e pão de queijo ainda morno. Primeira parada, Padre Antônio, ela disse enquanto dirigíamos pelas ruas vazias de Uberaba. Ele concordou em nos receber antes da missa das 8. A igreja de Santa Teresinha era uma construção antiga e singela, com paredes caiadas e um campanário modesto. Padre Antônio nos esperava no jardim lateral. Um homem magro de uns 70 anos, com cabelos completamente brancos e olhos azuis gentis que pareciam ver através das pessoas. Você é muito parecida com Hortência quando era jovem, ele disse assim que me viu, estendendo a mão. A mesma determinação no olhar. Ela me mostrou fotos suas algumas vezes. Dizia que você tinha herdado a força dos Monteiro, mesmo sem ter crescido na fazenda. Sentamos num banco de madeira sob uma mangueira antiga. E Padre Antônio começou a falar. Sua avó não era mulher de ir à igreja, mas éramos amigos há mais de 30 anos.
Eu ia na fazenda uma vez por mês, tomávamos café na varanda e ela desabafava. Hortência carregava muita culpa sobre seu pai. Ela era dura, inflexível, e quando ele decidiu deixar a fazenda para estudar engenharia na capital, ela disse coisas terríveis. Chamou-o de ingrato, de covarde. Disse que ele estava traindo gerações de Monteiro que sangraram por aquela terra. Padre Antônio pausou, olhando para o céu que começava a clarear. Quando ele morreu, ela desmoronou. Passou meses sem sair de casa, culpando-se por não ter se reconciliado a tempo. E então descobriu que ele tinha deixado uma filha, você, sozinha no mundo. Ela queria te buscar imediatamente, mas tinha medo. Medo de que você a odiasse, medo de não saber como criar uma criança depois de ter falhado tão completamente com o próprio filho. Então, ela decidiu esperar eu crescer. Eu disse baixinho. Ela decidiu que te daria algo que seu pai nunca teve, a liberdade de escolher. Quando você completasse 18 anos, seria dona da fazenda, mas também seria livre para vender tudo e seguir outro caminho se quisesse. Ela não ia impor a terra sobre você como tentou impor sobre ele. E sobre Vinícius? Perguntei. Ela alguma vez mencionou ter outro neto? Padre Antônio balançou a cabeça com firmeza. Nunca, nem uma vez em 30 anos, ela mencionou qualquer outro parente além de você e seu pai. E Hortência não era de esconder coisas de mim. Confessava seus pecados, suas mágoas, seus arrependimentos. Se tivesse tido contato com esse homem, eu saberia. O senhor daria um depoimento formal sobre isso? Sem hesitar, ele respondeu. Vou escrever tudo o que sei e assinar. Hortência foi minha amiga, e não vou deixar que um vigarista destrua a memória dela ou roube o que era seu por direito. Nossa segunda parada foi na casa de seu Joaquim, o antigo caseiro que Cida havia mencionado. Ele morava numa casa simples na periferia de Uberaba, com um quintal cheio de galinhas e um cachorro velho dormindo na varanda. Seu Joaquim era um homem de quase 80 anos, curvado pelos anos, mas com olhos ainda alertas. Quando Cida explicou o motivo da nossa visita, ele cuspiu no chão com desprezo. Esse Vinícius é uma cobra, ele disse sem rodeios. Apareceu lá dizendo ser neto da patroa, mas a patroa nunca falou dele. E eu trabalhei 22 anos naquela fazenda, conhecia cada visita, cada entrega, cada pessoa que pisava lá. Ele nunca tinha ido lá antes. Você poderia provar isso? Perguntei. Posso, mas quem vai acreditar num velho como eu contra advogado de Belo Horizonte? Seu Joaquim suspirou. Mas vou te dizer uma coisa, menina. Dona Hortência guardava tudo. Tinha uma caixa de metal trancada no escritório dela, cheia de documentos importantes. Escrituras antigas, certidões, cartas de família. Eu vi essa caixa 1000 vezes quando limpava o escritório. Se Vinícius tivesse qualquer ligação real com a família, teria documento lá dentro. Você sabe o que aconteceu com essa caixa? Ele fez uma expressão pensativa. Na última vez que estive lá, uma semana antes de ser demitido, a caixa ainda estava no armário do escritório. É uma caixa de ferro antiga, meio enferrujada, com as iniciais HM gravadas na tampa. Voltamos ao carro com mais uma peça do quebra-cabeça. Cida estava visivelmente animada. Se conseguirmos essa caixa, ela disse, temos provas definitivas. Documentos originais, registros de família. Tudo autenticado e guardado pela própria Dona Hortência. Mas como vamos conseguir? Vinícius não vai simplesmente nos deixar entrar e vasculhar o escritório. Não, Cida concordou, mas um sorriso travesso apareceu em seu rosto. Mas eu trabalhei 30 anos naquela casa. Sei de coisas que ele nunca vai descobrir. Durante o almoço num restaurante simples no centro da cidade, Cida me contou sobre uma passagem secreta na fazenda. Não era exatamente secreta, explicou ela, mas pouquíssimas pessoas sabiam da existência. Quando a casa foi construída nos anos 40, o bisavô de Dona Hortência tinha mandado fazer um porão de despensa acessado por um alçapão na cozinha.
Com o tempo, a despensa caiu em desuso e foi esquecida. Mas havia uma entrada secundária no porão. Uma porta baixa escondida atrás do tanque de lavar roupa nos fundos da casa. Dona Hortência usava o porão para guardar coisas que queria esconder de olhares curiosos. Cida explicou. Documentos muito antigos, alguns objetos de valor sentimental. E o melhor, tem uma escada interna que liga o porão diretamente ao corredor do segundo andar, perto do escritório. Você está sugerindo que a gente invada a fazenda? Perguntei, meu coração acelerando. Estou sugerindo que você recupere o que é seu. Cida corrigiu. Não é invasão quando a casa é sua por direito. Aquela noite, às 2 da madrugada de domingo, Cida me buscou no hotel. Ela tinha planejado tudo meticulosamente. Vinícius tinha saído para Belo Horizonte no sábado à tarde e só voltaria na segunda de manhã. Os seguranças faziam rondas, mas seguiam um padrão previsível. Teríamos uma janela de cerca de 40 minutos. Meu coração batia tão forte que achei que todos em Uberaba poderiam ouvi-lo. Estacionamos o carro a 1 quilômetro da fazenda e fizemos o resto do caminho a pé, cortando por entre as plantações de café. A lua estava quase cheia, iluminando nosso caminho com uma luz prateada e fantasmagórica. A casa estava às escuras, exceto por uma luz externa na frente. Contornamos até os fundos, onde o tanque de lavar roupa ficava numa área coberta. Cida se ajoelhou e moveu o tanque com um esforço que parecia impossível para uma mulher de sua idade, revelando uma porta de madeira baixa e empenada. Não é trancada, ela sussurrou. Nunca foi. Quem ia imaginar que havia uma porta aqui? Entramos no porão, que cheirava a mofo e terra. Cida usou a lanterna do celular para iluminar o caminho, e subimos uma escada de madeira estreita que rangia a cada passo. Meu coração estava na garganta. Se fôssemos pegas, eu poderia ser acusada de invasão e aí perderia qualquer chance de processar Vinícius. A porta no topo da escada dava para um corredor do segundo andar. Cida a abriu devagar, espiou e fez sinal para eu segui-la. 3 portas depois, entramos no que claramente era o escritório de Dona Hortência. A sala era espaçosa, com uma escrivaninha de madeira escura, estantes cheias de livros sobre agricultura e administração rural e uma janela grande que dava para as plantações. Mesmo no escuro, consegui sentir a presença dela ali, quase como se ela estivesse nos observando. O armário, Cida sussurrou, apontando para um móvel antigo contra a parede. Abrimos as portas do armário e lá estava. Uma caixa de metal enferrujada com as iniciais HM gravadas na tampa, exatamente como seu Joaquim tinha descrito. Estava destrancada. Dentro, encontramos um tesouro de história familiar, escrituras da fazenda datando de 1873. Certidões de nascimento e casamento de várias gerações de Monteiro, cartas antigas, algumas tão frágeis que temíamos tocar. E então, numa pasta plástica mais recente, encontramos o testamento original de Dona Hortência, aquele registrado em cartório 2 anos antes de sua morte. Li rapidamente à luz da lanterna. As palavras eram claras e inequívocas. Deixo todos os meus bens, incluindo a totalidade da fazenda Três Palmeiras e seus ativos, para minha única neta, Letícia Monteiro Silva. Não reconheço nem aceito qualquer outro herdeiro, seja por laços sanguíneos alegados ou não. Tem mais aqui, Cida disse, puxando uma pasta separada. Olha isso. Eram documentos de investigação. Dona Hortência tinha contratado um detetive particular 6 meses antes de morrer para investigar a família Monteiro estendida, procurando por quaisquer parentes que pudessem surgir tentando reivindicar herança. O relatório era detalhado. Ronaldo Monteiro, o suposto pai de Vinícius, tinha de fato existido, mas morreu de cirrose hepática quando Vinícius tinha apenas 12 anos.
Não havia registro de qualquer contato entre Ronaldo e Dona Hortência. Mais importante, havia uma nota manuscrita da própria Dona Hortência na margem do relatório. Confirmado. Nenhum contato familiar existe ou existirá. Proteger Letícia de fraudadores é prioridade. Ela sabia. Eu sussurrei, sentindo lágrimas nos olhos. Ela sabia que alguém poderia tentar fazer exatamente o que Vinícius está fazendo. E se preparou, Cida concordou. Temos que levar tudo isso. Fotografamos cada documento com os celulares e então, contra o conselho de Cida, decidi levar a caixa inteira. Era arriscado, mas eram provas originais, não cópias que poderiam ser questionadas. Estávamos descendo novamente pela escada secreta quando ouvimos vozes lá fora. Meu sangue congelou. Os seguranças estavam fazendo a ronda. Rápido, Cida sussurrou, e praticamente corremos pelo porão até a porta externa. Saímos, recolocamos o tanque no lugar com pressa e começamos a nos afastar pela lateral da casa quando uma lanterna forte iluminou nossos rostos. Ei! Quem está aí? Corremos. Não havia outra opção. Cida, apesar da idade, corria com uma agilidade surpreendente e eu a segui com a caixa de metal pesada nos braços. Ouvimos gritos atrás de nós, passos pesados. Alcançamos a plantação de café e nos jogamos entre as fileiras, usando a escuridão e nosso conhecimento do terreno como vantagem. Continuamos correndo por o que pareceu uma eternidade, até que os sons de perseguição desapareceram atrás de nós. Chegamos ao carro ofegantes, suadas, mas vitoriosas. Cida dirigiu de volta para a cidade com as mãos tremendo no volante. Dona Hortência teria amado isso, ela disse de repente, e então começou a rir, uma risada nervosa de pura adrenalina. Ela sempre disse que os Monteiro eram lutadores, que nunca desistiam do que era deles. Na segunda-feira de manhã, Dr. Sebastião quase caiu da cadeira quando coloquei a caixa de metal sobre sua mesa e comecei a mostrar os documentos. Ele examinou cada papel com crescente empolgação. Isso é ouro, Letícia, ele disse finalmente. Provas documentais originais, investigação prévia, testamento autenticado. Com isso e os depoimentos do padre Antônio e do seu Joaquim, podemos enterrar o caso de Vinícius. Ele vai tentar dizer que roubamos, eu avisei. Deixe ele tentar, Dr. Sebastião, respondeu com um sorriso. Esses documentos provam que você é a legítima herdeira. E olha isso aqui. Ele apontou para um detalhe que eu tinha perdido. Carimbo da data, em todos os documentos apresentados por Vinícius ao advogado dele. Todos tinham sido autenticados no mesmo dia, 3 semanas após a morte de Dona Hortência. Um dia apenas, para dezenas de supostas cartas e documentos que teriam sido escritos ao longo de anos. Impossível, Dr. Sebastião disse. Ninguém autentica décadas de correspondência num único dia, a menos que tenha produzido tudo de uma vez. Isso, junto com a perícia grafológica que já solicitei, vai provar falsificação. Na quarta-feira, exatamente uma semana depois de eu ter chegado em Uberaba, estávamos no fórum da cidade para uma audiência preliminar. Vinícius estava lá com seu advogado de terno caro, parecendo confiante. Mas quando o Dr. Sebastião começou a apresentar as evidências, vi a confiança derreter de seu rosto. O juiz, um homem sério de uns 60 anos, chamado Dr. Maurício, examinou cada documento em silêncio. Leu o testamento original, estudou o relatório do detetive particular, analisou as fotografias do diário e, finalmente, olhou para Vinícius com uma expressão que era pura desaprovação. Senhor Monteiro, o juiz disse, sua voz cortante como gelo, essas evidências apresentadas pela defesa são extremamente preocupantes. Os documentos que o senhor apresentou como prova de sua relação com a falecida Hortência Monteiro mostram inconsistências graves. Todos autenticados na mesma data,
todos usando papel e tinta modernos, apesar de alegarem ter anos de existência. Enquanto isso, a senhora Letícia apresenta documentos originais, depoimentos de testemunhas que conheceram a falecida intimamente e provas de que Hortência Monteiro nunca reconheceu outro herdeiro. Vinícius se levantou, tentando protestar, mas o juiz ergueu a mão. Além disso, o senhor invadiu e tomou posse de uma propriedade que está em disputa legal, demitiu funcionários sem autorização e, segundo os seguranças que a senhora Cida Bernardes reportou, tentou impedir fisicamente a legítima herdeira de acessar documentos da propriedade. Isso configura não apenas usurpação, mas potencialmente apropriação indébita e falsificação de documentos. O advogado de Vinícius tentou argumentar, mas estava claramente perdido. As evidências eram demais. Minha decisão é a seguinte, o juiz concluiu. Vinícius Monteiro deve desocupar a fazenda Três Palmeiras imediatamente. A propriedade será devolvida à sua legítima herdeira, Letícia Monteiro Silva, com efeito imediato. Determino ainda a abertura de investigação criminal sobre possível falsificação de documentos e fraude. O senhor Monteiro está proibido de se aproximar da propriedade ou de ter qualquer contato com a senhora Letícia. Quando o martelo bateu, selando a decisão, senti meu corpo inteiro afundar na cadeira com alívio. Cida, sentada ao meu lado, segurou minha mão e chorou silenciosamente. Vinícius foi escoltado para fora da sala, e o olhar que ele me lançou era de puro ódio. Mas não importava mais. Ele tinha perdido. A fazenda era minha. 3 dias depois da audiência, pisei novamente na fazenda Três Palmeiras, mas dessa vez não estava fugindo de seguranças ou escondendo minha identidade. Dessa vez, eu estava voltando para casa. Mara tinha conseguido uma autorização especial para me acompanhar durante a transição. E ela estava ao meu lado quando o Dr. Sebastião abriu o portão de entrada com as chaves que agora eram oficialmente minhas. Cida nos esperava na varanda e, quando me viu, não conseguiu segurar as lágrimas. "Bem-vinda à sua casa, Letícia", ela disse, me abraçando forte. "Dona Hortência estaria tão orgulhosa de você." Caminhei lentamente pela casa, tocando cada superfície como se estivesse tentando absorver décadas de história através das pontas dos dedos. A sala de estar com seus móveis antigos e fotografias nas paredes. A cozinha ampla, onde Cida havia preparado milhares de refeições. O escritório onde encontramos a caixa de metal que mudou tudo, e então subi as escadas até o 2º andar. Havia 3 quartos. Cida me levou até o último no corredor. "Esse era o quarto do seu pai quando ele era criança", ela disse suavemente. Dona Hortência nunca mudou nada depois que ele foi embora. Era como se ela estivesse esperando que ele voltasse algum dia. Abri a porta e senti o ar preso nos pulmões. Era um quarto masculino, simples, mas acolhedor. Uma cama de casal com colcha azul marinho, uma escrivaninha de madeira com livros ainda empilhados, pôsteres desbotados de bandas de rock dos anos 90 nas paredes. E sobre a cômoda, fotografias dele em diferentes idades. Criança sorrindo montado num cavalo, adolescente segurando um troféu de alguma competição escolar. Jovem adulto no dia da formatura em engenharia, o único em que não estava sorrindo. Peguei a foto da formatura com mãos trêmulas. Meu pai parecia tão jovem ali, tão cheio de sonhos e ao mesmo tempo tão sobrecarregado. Conseguia ver a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos não encontravam a câmera diretamente. Era um homem dividido entre 2 mundos, e no final não conseguiu pertencer completamente a nenhum deles. Dona Hortência vinha aqui toda semana, Cida disse atrás de mim. Sentava na cama, olhava as fotos e conversava com ele como se ele ainda estivesse vivo. Pedia desculpas, contava sobre a fazenda, falava sobre você. Esse quarto era o santuário dela, o lugar onde a mágoa vivia. "Posso ficar aqui?" perguntei.
Neste quarto, Cida sorriu através das lágrimas. Acho que ela gostaria muito disso. De saber que você está aqui fazendo as pazes com a história que ela não conseguiu consertar em vida. Naquela noite, minha primeira noite dormindo na fazenda, deitei na cama que tinha sido do meu pai e olhei para o teto, tentando imaginar quantas vezes ele tinha feito exatamente isso. Quantas vezes tinha olhado para esse mesmo teto, sonhando com uma vida diferente, lutando contra as expectativas que pesavam sobre seus ombros. Não consegui dormir por horas. A fazenda tinha sons completamente diferentes da cidade. O vento nas árvores, o canto distante de grilos, o ocasional mugido de gado. Era uma sinfonia noturna que deveria ser relaxante, mas me deixava alerta, hiperconsciente de cada ruído novo. Às 3 da madrugada, desisti de tentar dormir e desci até a cozinha. Para minha surpresa, encontrei Cida lá, preparando o café. Também não conseguiu dormir? Ela perguntou com um sorriso compreensivo. É estranho, admiti sentando à mesa. Passei semanas lutando para chegar aqui, e agora que estou, não sei direito o que fazer. Cida colocou uma xícara de café fumegante na minha frente e sentou do outro lado da mesa. Posso te contar um segredo sobre Dona Hortência? Acenei. Ela também não sabia o que fazer quando assumiu a fazenda. Tinha 22 anos quando o pai dela morreu e deixou tudo nas mãos dela. Os homens da cidade achavam que ela ia falhar, que uma mulher não conseguiria administrar 600 hectares sozinha. Mas sabe o que ela fez? O quê? Acordou todo dia às 5 da manhã e aprendeu. Foi nos campos com os trabalhadores, sujou as mãos, errou muito, mas nunca desistiu. E quando alguém duvidava dela, ela trabalhava ainda mais duro para provar que estava errada a dúvida. Não ela, mas eu não sei nada sobre café, Cida. Não sei administrar uma fazenda. Mal terminei o ensino médio. Dona Hortência também não sabia quando começou. Cida respondeu. Mas ela tinha algo que dinheiro não compra, determinação e humildade para aprender. E você tem a mesma coisa. Vi quando você enfrentou Vinícius. Vi quando você invadiu essa casa no meio da noite para buscar a verdade. Você tem fogo dentro de você, menina. Agora só precisa aprender a direcionar esse fogo para construir, não apenas para lutar. Passei os dias seguintes explorando cada centímetro da fazenda. Cida me apresentou aos trabalhadores que tinham voltado depois que Vinícius foi expulso. Conheci Toninho, o administrador da plantação, um homem de 40 e poucos anos que conhecia café como poucos. Conheci Neuza, responsável pela casa de turismo que minha avó tinha começado a desenvolver nos últimos anos de vida. Conheci Zé Carlos, o veterinário que cuidava do pequeno rebanho de gado que mantínhamos para diversificação. Cada pessoa tinha uma história sobre Dona Hortência, como ela era exigente, mas justa, como pagava salários justos numa região onde isso era raro, como tinha investido em educação para os filhos dos funcionários, como tratava a terra com respeito, usando técnicas sustentáveis quando a maioria dos fazendeiros ainda abusava de agrotóxicos. Ela construiu um legado, Toninho me disse, enquanto caminhávamos entre os pés de café. Não era só sobre produzir e vender, era sobre fazer do jeito certo, pensar nas próximas gerações. Essa terra ainda vai estar fértil daqui a 100 anos por causa das escolhas que ela fez. Posso continuar o trabalho dela? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade. Tenho apenas 17 anos. Vou fazer 18 daqui a 2 meses. Como vou administrar tudo isso? Você não vai administrar sozinha. Ele respondeu simplesmente. Dona Hortência construiu uma equipe. Nós sabemos o que fazer no dia a dia. Você só precisa aprender, fazer perguntas e tomar as decisões grandes quando chegar a hora. E tem algo mais. Ele parou e olhou para mim diretamente. A gente estava esperando alguém como você, alguém jovem, com ideias novas, que entenda que o mundo mudou.
Dona Hortência era incrível, mas ela era da velha guarda. Você pode trazer a fazenda para o futuro sem perder o que ela construiu no passado. Uma semana depois de assumir oficialmente a fazenda, Mara voltou a Uberaba. Dessa vez, não era para me buscar de volta ao orfanato, mas para uma conversa que eu tinha planejado cuidadosamente. Sentamos na varanda, no mesmo lugar onde Vinícius tinha sentado com tanta arrogância semanas antes. Mas agora era meu lugar e eu ia usar isso para algo que ele nunca consideraria: ajudar outras pessoas. Mara, comecei. Você disse que sempre sonhou em criar um projeto social na zona rural. Ensinar jovens que saem do sistema a trabalhar com agricultura. Ela assentiu. Era um sonho impossível. Mas sim, sempre foi meu desejo. E se não fosse impossível? E se você pudesse fazer isso aqui, na Fazenda Três Palmeiras? Os olhos de Mara se arregalaram. Letícia, você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Temos terra, temos estrutura, temos conhecimento. Neuza me mostrou a casa de turismo que minha avó estava desenvolvendo. São 6 chalés que podem hospedar até 20 pessoas. Podemos transformar isso num centro de capacitação. Trazer jovens do sistema, ensinar agricultura sustentável, administração rural, dar a eles uma chance real de recomeço. Mas isso custaria muito dinheiro. Você mal começou aqui. Tenho o fundo fiduciário que minha avó deixou. 70 mil reais que ela disse ser para minha educação e estabelecimento. Que melhor educação eu poderia ter do que aprender a ajudar outros enquanto administro a fazenda? E o estabelecimento dela não é só meu, Mara. Pode ser de dezenas de jovens que precisam de uma chance. Lágrimas correram pelo rosto de Mara. Você tem certeza disso? É um compromisso enorme. Tenho certeza. Você passou 9 anos me ensinando que família não é só sangue. É quem escolhe ficar e lutar por você. Deixa eu retribuir isso. Vem dirigir o projeto aqui. Quando você se aposentar daqui a 6 meses, venha morar na fazenda e transforme seu sonho em realidade. Mara me abraçou tão forte que mal consegui respirar e senti suas lágrimas molhando meu ombro. Ela disse sim. Claro que disse sim. No dia do meu aniversário de 18 anos, organizamos uma festa simples na fazenda. Não muitos convidados, apenas as pessoas que importavam. Mara, Cida, Dr. Sebastião, Padre Antônio, Seu Joaquim e toda a equipe da fazenda. Sentados na varanda ao pôr do sol, com o céu pintado de laranja e rosa sobre as plantações de café, Padre Antônio fez um brinde. A Letícia, que lutou por seu lugar no mundo e ganhou. E a Hortência, que mesmo na morte, ainda cuida dos seus. Depois que os convidados foram embora e a noite caiu completamente, subi sozinha até o quarto que tinha sido do meu pai. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira, onde dias antes tinha encontrado algo que Cida disse estar ali há anos. Era uma carta. Não lacrada, não enviada, mas escrita com a letra firme de Dona Hortência. Estava datada de 2 meses antes dela morrer e começava com as palavras "Minha querida Letícia". Li a carta pela 10ª vez desde que a encontrei, mas as palavras ainda faziam o meu coração apertar. Minha querida Letícia. Se você está lendo isto, então conseguiu. Recuperou o que era seu, enfrentou quem tentou roubar e está finalmente em casa. Sempre soube que você conseguiria. Não porque você é minha neta, mas porque você é uma Monteiro, e nós não desistimos. Queria ter te conhecido melhor. Queria ter te ensinado a andar a cavalo, a reconhecer quando o café está no ponto certo de colheita, a ler o céu e saber quando vai chover. Queria ter te contado histórias sobre seu bisavô, que construiu esta casa com as próprias mãos, e sobre sua bisavó, que plantou as 3 palmeiras que dão nome à fazenda. Mas a vida não nos deu esse tempo. Então, em vez disso, te dei a terra. Te dei a oportunidade de descobrir por si mesma quem você é
e o que pode se tornar. A fazenda não é um presente, Letícia. É uma responsabilidade e uma promessa. Responsabilidade de cuidar da terra, dos trabalhadores, do legado de gerações. E a promessa de que você nunca mais estará sozinha, porque agora tem um lugar que é seu, raízes que ninguém pode arrancar. Sei que vai ser difícil. Haverá dias em que você vai querer desistir, vender tudo, voltar para a vida que conhecia. Nesses dias, lembre-se, você não está aqui porque eu te obriguei, mas porque escolheu lutar. Isso faz toda a diferença. Seja a mulher que eu não tive coragem de ser, seja forte sem ser dura, seja justa sem ser inflexível. E, acima de tudo, seja feliz de um jeito que eu nunca aprendi a ser. A fazenda é sua, mas você também é da fazenda agora. Deixe ela te ensinar, te curar, te transformar. Com todo o meu amor e arrependimento, Vovó Hortência. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei de volta. Então abri a janela e deixei o ar fresco da noite entrar, carregando o cheiro de terra e café, que agora era tão familiar quanto meu próprio nome. Olhei para as estrelas sobre os campos e pensei em tudo que tinha acontecido desde aquela quinta-feira chuvosa de março, quando Mara apareceu com o envelope. Pensei na garota assustada que era, na mulher que estava me tornando. Dona Hortência estava certa. A fazenda já estava me ensinando. Ensinando que pertencer a algum lugar não é sobre onde você nasceu, mas sobre onde você escolhe criar raízes. Ensinando que família é construída tanto quanto herdada. Ensinando que, às vezes, a maior honra que podemos fazer aos que vieram antes é viver a vida que eles desejaram ter vivido. Deitei na cama e, pela primeira vez em 9 anos, dormi completamente em paz. Não porque todos os problemas estavam resolvidos. Ainda tinha muito a aprender, muitos desafios pela frente, muito trabalho duro esperando. Mas agora eu tinha um lugar, tinha propósito, tinha pessoas que acreditavam em mim. E tinha 600 hectares de terra fértil que eram meus, não porque alguém me deu por pena, mas porque lutei por eles, porque recusei aceitar que pessoas como eu não merecem finais felizes. A fazenda Três Palmeiras não era apenas minha herança, era minha redenção, meu recomeço, minha prova de que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando todo mundo diz que é impossível. E na manhã seguinte, quando o sol nascesse sobre os cafezais, eu estaria lá, aprendendo, crescendo, construindo não apenas meu futuro, mas o futuro de todos os jovens que, como eu, só precisavam de uma chance. Porque era isso que Dona Hortência tinha me dado, e era isso que eu ia passar adiante, dia após dia, pelo resto da minha vida. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter compartilhado cada momento dessa jornada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você também já teve que lutar por algo que parecia impossível, deixe seu comentário aqui embaixo. Suas experiências importam e nunca sabemos quem pode precisar ler exatamente o que você viveu para encontrar forças para continuar. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação reais e lembre-se, às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de quem você estava destinada a ser. Até a próxima história e continue lutando pelo que é seu.